vamos lá, Lucas 19, versículo 1. De novo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche seus olhos um minuto. Deus amado e santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem para falar a nós nesta manhã, para tocar ao nosso coração e ministrar em nossa alma. Nós abrimos, Senhor, nossa mente nesse momento. Abrimos nosso coração. Repreendemos, ó Deus, neste lugar, todo o espírito, Senhor, contrário à tua palavra. E que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração e encontre em nós terra fértil, solo pronto para receber, para que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ser ensinados, que nós possamos ser, Senhor, melhorados por aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossa vida nessa manhã. Leva-nos, Senhor, adiante. Leva-nos para perto de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Depois de toda essa confusão, vamos à palavra do nosso Deus. Veja, essa história, ela é muito interessante. Eu quero guardar e grafar algumas partes desse texto. Por quê? Nós tornamos essa história uma história de criancinha. Não é? A história do homem baixinho, pequenininho, que para ver Jesus subiu numa árvore e Jesus falou com ele e tal, e aquela coisa toda. Mas essa história ela tem muito a ver com a nossa vida espiritual, com aquilo que Deus quer fazer em nós nesses dias. O que Deus fez na vida de Zaqueu foi algo grande e poderoso. Foi algo maravilhoso aquilo que Deus fez na vida do homem chamado Zaqueu. Se nós olharmos para quem era Zaqueu e entendermos quem ele era, a Bíblia dá um relato de quem ele era, mas vamos entender um pouco mais. A Bíblia diz que ele era, primeiramente, um publicano. Não só um publicano, mas o chefe dos publicanos. O que era o publicano? O publicano era um cargo dado por Roma para que a pessoa passasse a ser um funcionário público, um publicano, e a profissão dele era cobrar impostos. E um cobrador de impostos, ele não andava sozinho. Ele era como um oficial de justiça hoje, que vai na tua casa acompanhado de 2 ou 3 policiais. Ele não andava sozinho. Ele andava cercado por soldados de Roma. Ele era um homem investido de autoridade. E qual que era a autoridade dele? Entrar na tua casa e cobrar os impostos. Cobrar aquilo que você devia a Roma. E se você não tivesse com o que pagar, ele ia com os policiais, porque ali ele levava os bens, os móveis, as roupas, celular, notebook, tudo que você tivesse. O que ele achasse que fosse bom para pagar o imposto, ele levava. Se você não tivesse dinheiro, ele levava o que você tivesse. Se você tivesse um comércio, ele entrava. Se você não tem dinheiro, não, então vou levar mercadoria. Vou levar o que tem. Você tem animais? Vou levar o animal. Você vai pagar o imposto de qualquer jeito. Só que a história não mudou. A gente continua pagando imposto de qualquer jeito. Só que tinha um problema. Ele tinha a autoridade de determinar qual era o valor do imposto, conforme ele achava as suas propriedades, conforme ele achava que você tinha capacidade de pagar. Não tinha um valor determinado como nós temos hoje. Você vai pagar 10%, 15%, 23%, 27%. Não é? Não tinha. Ele olhava para o estabelecimento, para a tua casa, olhava para a tua roupa e dizia assim: não, você pode pagar 2, você pode pagar 10, pode pagar 20, pode pagar... Você vai pagar. E ele escrevia no papelzinho dele, você estava devendo. Se você não pagasse, o governo vinha atrás. Os soldados já estavam ali. Só que
essa autoridade toda, para alguns, virava um ensejo de roubar. Então ele não só cobrava imposto, como cobrava mais do que devia. Uma parte ele entregava a Roma, outra parte ele guardava para si. Corrupção não é de moderna, não, gente. Corrupção não é moderna, ela já vem de antes. Bem de antes. O homem é corrupto desde quando nasceu. Aliás, Deus disse que mandou o dilúvio porque o homem só tinha corrupção no seu coração. No seu coração. Então, é antigo o problema. Não é novo. Não é novo. Não é novo. Então, Zaqueu, a Bíblia diz que ele era publicano, chefe dos publicanos, e ainda era rico. Mas de onde veio essa riqueza? Da desvio de verba que ele fazia. Dos desvios que ele fazia dos impostos que ele cobrava a mais das pessoas. Então ele era um homem odiado pelo povo. Por quê? Porque ele era um judeu. No final das contas, ele era um judeu, trabalhando para o governo romano, arrancando o dinheiro do povo e ainda roubando o que não precisava. Imagina, o povo não gostava desse povo. Ninguém gostava de um publicano. Considerava ele um traidor da pátria. Um traidor. Você, um brasileiro, agora arrancando dinheiro de outro brasileiro. Então eles não gostavam disso. Não gostavam. Então esse homem tinha um estigma. Ele andava com soldados para fazer cumprir a sua lei, mas também para se proteger, porque senão o povo apedrejava ele na rua. Matava ele pela rua. Então era necessário que ele tivesse guardas ao seu dispor. Guardas que o guardassem, cuidassem dele, protegessem, para que as pessoas não o matassem. Então veja, a vida de Zaqueu, apesar de ser um homem com cargo público, um funcionário público de alto escalão, de ter uma vida abastada, rica, ele tinha seus problemas. E o problema dele não era crescer, não era ser baixinho. Hoje nós achamos, tadinho do Zaqueu, ele era baixinho. Não é esse o problema dele. O problema dele é que não tinha amigos. Não tinha ninguém que gostasse de estar perto dele. A vida que ele vivia era uma vida solitária, rica, mas solitária. Cheia de bens, mas solitária. Cheia de bens, mas sem amigos. Cheia de bens, mas com ninguém por perto, porque ninguém queria estar perto de um traidor. Então veja, um dia esse homem está ali, com Jericó. A Bíblia diz que Jesus entrava em Jericó e tinha um objetivo. Se você pegar o texto bem no começo, ele vai dizer, ele ia atravessar a cidade. Ele ia passar pela cidade. Sempre que Jesus andava, quem que ia com ele? Os discípulos. E quem mais? A multidão. A multidão, porque o homem era famoso. O homem tinha 300 mil seguidores no Facebook. Não tinha like pra caramba. Tinha like pra caramba. Então veja, está lá a multidão seguindo. Eu penso que qualquer multidão, se nós pegarmos nós aqui, não somos tantos, começarmos a andar todos juntos pela rua, nós vamos chamar a atenção. As pessoas não querem saber o que está acontecendo. As pessoas vão se aproximar para ver o que essa multidão. Só começar a falar um pouquinho mais alto, então, vem todo mundo aglomerar para ver o que está passando. Então imagina, Jesus, seus discípulos, as pessoas que queriam tocar, as pessoas que queriam ser tocadas por eles, as pessoas que queriam que ele orasse, que ele curasse, que ele salvasse, a multidão correndo atrás, o povo correndo atrás, e de repente esse homem Zaqueu vê essa multidão, vê esse movimento, esse burburinho, esse vucu-vucu que estava na cidade de Jericó. E ele deve ter perguntado para alguém, o que está acontecendo? E alguém disse para ele assim, é Jesus que está passando pela cidade. E a Bíblia então diz que ele procurava ver quem era Jesus. Porque não conhecia. Ele não sabia quem era. Os discípulos sabiam quem era Jesus, estavam ao lado dele. A multidão talvez já teria visto ele fazer algum milagre, tocar na vida de alguém. Esta Jericó é a mesma cidade onde ele saindo curou 2 cegos, onde ele entrando curou aquele cego famoso de Jericó que gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jericó é um lugar de milagres. É no mesmo lugar que as muralhas caíram. É o mesmo lugar. As pessoas estavam acostumadas a ver milagres naquela região. E quando aparecia alguém fazendo milagre, então, era aquele burburinho.
Então ele fica imaginando Jesus caminhando, com certeza no centro de tudo, os discípulos ao redor, a multidão ao derredor, e o povo que está vendo a multidão passar, que não sabe o que está acontecendo, mas que está se perguntando, o que é isso aí? Que bagunça é essa? Que multidão é essa? Que procissão é essa? Aonde vai esse povo? Essas eram as perguntas. E Zaqueu provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez disseram para ele, esse é o Jesus, o que curou o cego. Sabe o cego que ficava sentado aí então? É esse rapaz que está aí, mas qual que é? Ah, está aí no meio. Imagina. Jesus não andava com uma roupa diferente dos discípulos? Ele não tinha um cabelo diferente dos discípulos? Ele não tinha nada que o diferenciasse dos outros? Ele era um comum como todos os outros? Como que no meio de uma multidão eu vou ver quem é Jesus? Como que no meio da multidão eu vou descobrir quem é Jesus? Essa é a grande pergunta desta manhã para nós. Com tanta gente naquela cidade, como Zaqueu ia descobrir quem era o Senhor? Como que ele ia fazer? Ele tentou, a Bíblia diz que ele tentou entrar no meio da multidão, mas ele não podia, porque ele era pequeno, ele era baixinho, a multidão não deu moral para ele. Eu creio que não é só porque ele era baixinho. Eu creio que ele tentou entrar na multidão, porque olhou para ele e falou, sai daqui, ô publicano, sai daqui, não encosta em mim não. E ele não conseguiu chegar. Ele queria, como aquela mulher do fluxo de sangue, de repente furar a multidão, pedir licença e tocar nas vestes. Mas ele foi impedido. E aí, não tendo mais o que fazer, ele olha pelo caminho, vê que Jesus está seguindo numa certa direção, ele vê uma árvore lá na frente, ele diz, bom, eu vou subir naquela árvore, daquela árvore lá de cima, eu vou ver quem é Jesus. E ele corre, sobe naquela árvore, e daquela árvore então ele consegue enxergar e ver quem é Jesus. Você pode achar que a história de Zaqueu ficou marcada por isso, por ele ter subido em uma árvore, por ele ter feito algo diferente, né, para ver Jesus. Mas pensa comigo, com tanta gente seguindo a Jesus, com tanta gente orando para Jesus, com tanta gente clamando a Jesus, o que eu e você hoje podemos fazer para atrair a atenção dele para nós? Os discípulos tinham a atenção de Jesus. A multidão estava brigando pela atenção de Jesus. Eu tenho certeza que no meio daquela multidão, alguns eram só curiosos, queriam ver Jesus. Outros tinham problemas e queriam ser curados, queriam ser ministrados, queriam ser tocados, queriam que orasse pelo tio, pela avó, pelo parente, pela sogra. Pensa num homem santo, é Pedro. Levou Jesus na casa dele para orar pela sogra. Homem santo. Homem santo. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Se eu sou Pedro, a sogra está em casa, Jesus fala que vai lá, eu falo, vai não. Hoje não. Brincadeira, né? Brincadeira à parte. Eu amo minha sogra. Ela não sabe disso, mas eu amo. Veja, aquela multidão toda disputando a atenção de Jesus. Todo mundo querendo tocar, todo mundo querendo encostar, todo mundo querendo chegar, todo mundo querendo se aproximar. O que fez Jesus parar e ver em Zaqueu? Alguém que precisava de uma visita do Senhor naquele dia. O que eu e você podemos fazer de vez em quando para trazer a atenção de Deus para as nossas necessidades, para a minha necessidade. Veja, algumas coisas que eu anotei aqui que eu quero compartilhar com você. A gente pode dizer que ele subiu na árvore porque ele era baixinho, porque ele tentava ver, mas a verdade é que não foi a árvore, nem Zaqueu sobre ela, que chamou a atenção de Jesus. Não foi essa atitude de Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Assim como Zaqueu subiu na árvore e fez uma atitude diferente, tinha muitas pessoas ali com certeza se jogando ao chão, clamando como aquele cego, Jesus, filho de Davi! Algumas pessoas estavam ali, de alguma forma, tentando chamar a atenção de Jesus para si, para a sua necessidade, para o seu problema, para a sua vida. Uma pergunta para você hoje. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus para você? O que você tem feito para chamar e atrair a atenção de Jesus para você? Você sabe que um filho atrai a atenção do pai de duas formas.
Quem sabe? Hã? De duas formas. Ou ele vem com amor e carinho assim, que quando a Adriane cola ninguém, eu já sei. Antigamente vinha só com palavras, agora vem com celular, porque tudo que quer comprar está no celular. Então vem assim, papai, eu estava vendo um negócio aqui. Ou é assim que ele chama a atenção da gente. Senta do lado, faz um carinho. Ou fazendo uma coisa muito errada. Quebrando tudo, derrubando, daqui a pouco você escuta, menino! Nós temos duas formas de chamar a atenção do Senhor. Chegando nele como quem busca o papai querido e diz, papai, preciso de um tete-a-tete. Ou fazendo coisa errada. Ele vai vir. Nem que seja para corrigir e chamar a atenção, mas ele vai vir. Ele virá. Então veja, o que você tem feito para chamar a atenção de Deus? O que você tem feito? Como você tem se esforçado nesses dias para vencer a multidão? A multidão, para nós, ela é só um empecilho. Às vezes você não está alcançando Jesus porque você está preocupado com a multidão. Pastor, que multidão que eu estou preocupado? Com a multidão dos seus problemas, com a multidão das suas lutas, com a multidão do seu corre-corre. Às vezes não é nem problema, é só o corre-corre da vida normal, todo mundo tem. Mas a gente acha que aquele corre-corre está atrapalhando a gente de chegar perto de Jesus. Gente, o corre-corre da vida não nos atrapalha. Ele é um empecilho? É, mas ele não pode nos atrapalhar. Não deixe se vencer pela multidão. Zaqueu tentou entrar pelo meio da multidão, não conseguiu. Tentou entrar por um caminho, não conseguiu. E ele então encontrou um outro caminho. Não se deixe vencer pela multidão. Não se deixe vencer pelos primeiros problemas que você encontra no caminho. Não se deixe vencer pelos primeiros obstáculos que aparecem. Há obstáculos na vida, há dificuldades na vida, há necessidades na vida, sim, vão ter todos os dias. Mas eu não posso me deixar vencer por ela. Eu tenho que encontrar um meio de chegar à presença do Senhor. Não deixe que a multidão te tire da presença de Deus. Às vezes a multidão da igreja me tira da presença de Deus. Porque na multidão da igreja tem um irmão que eu não gosto. Na multidão da igreja tem uma irmã que me chateia. No meio da multidão da igreja tem uma pessoa que não olha para a minha cara. Porque na multidão... Você vai se afastar de Deus. Você vai perder a oportunidade de encontrar seu Salvador. Você vai perder a oportunidade de estar na presença daquele que é o Senhor de toda a terra. Por causa de uma multidão. Por causa de pessoas. Por causa de gente que talvez não querem deixar você se aproximar de Deus. Talvez por uma palavra de alguém. Alguém no meio da multidão da igreja um dia olhou para você e disse assim, ei, você não consegue, você é muito pecador, você não tem condições. Você, Deus ouviu? Você, não. Ei, não escuta a multidão, querido. Não dê ouvidos à multidão. Não dê ouvidos às pessoas que estão ao seu redor. Não dê ouvidos àqueles que não são seus verdadeiros amigos. Não dê ouvidos. Continue buscando um meio de chegar à presença dele. Continue. Há pessoas que andam do lado dele todos os dias. Não é a multidão. Quem é? Os discípulos. Se eu quero sair do derredor da multidão e chegar perto do Senhor, eu tenho que me tornar um discípulo. Você não vai alcançar a presença do Senhor se você não se tornar discípulo. Quem é o discípulo? Aquele que segue os seus passos todos os dias. Se você não se tornar um discípulo, e ele deu a dica, ele disse assim, quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É simples. Agora, ele diz para seguir ele. Ele não diz para seguir a sua cabeça, não diz para seguir seu coração, não diz para seguir seu vizinho, não diz para seguir o seu patrão. Não deu. Ele falou, segue a mim. Zaqueu não tinha como ser um discípulo. Não foi chamado para ser. Não foi escolhido para ser. Mas ele podia ser um seguidor já. Porque no meio daquela multidão, tinha gente mais próxima dos discípulos que já eram seguidores. Onde Jesus fosse, ele estava. Havia muitas mulheres, havia muitos homens que acompanhavam Jesus por onde ele ia, além de seus discípulos. Tanto que, num determinado momento, você vai ver que Jesus mandou 70 discípulos fazer uma missão pela Judéia. 70. Mandou-os de 2 em 2. E disse para eles, olha, não levem alforge,
não leve bolsa, não leve casaco, não leve comida, não leve nada. Vai na paz que todo mundo vai te sustentar, vai te ajudar, vai te abençoar. Se você entrar numa casa, você dá a paz. Se ninguém te der a paz, não se preocupa, a paz volta para você. Por isso eu dou a paz para todo mundo. A paz, irmão! Se o irmão responde a paz, bênção. Ele ganhou paz, eu ganhei paz. Se ele não respondeu, a paz volta para mim. Eu fico com 2 pazes agora e vou embora para casa cheio de paz. Amém? Amém, amém. Amém. Amém? Então, quando a pessoa mandar a paz para você, você receber a paz. Né? A paz do Senhor Jesus. Né? Fala. Né? É importante. É importante. O Michael tira sarro. Pastor, ele manda a pessoa, paz, pastor. Então o senhor fala, paz. Eu sou tradicional, né? Tradicional, do tempo que a igreja falava paz do Senhor. Né? Mas pode falar, cumprimente as pessoas. Né? Jesus estava dizendo, cumprimente as pessoas. Se elas cumprimentarem de volta, bem. Se elas não cumprimentarem, não precisa ficar triste. Né? O que você desejou para ela vai voltar para você. Você dizer paz, a paz vai voltar. Você disse, olha, seja bem-vindo, vai voltar para você. Ó, riqueza para você, não quer? Devolve. Prosperidade não quer? Devolve. Saúde não quer? Devolve. Chega na casa dos outros e diz, seja bem-vindo, a paz do Senhor, que a saúde prospere nessa casa, que a bondade do Senhor ministre nessa casa, que a presença de Deus visite essa casa. E se a pessoa não receber, filho, volta para você. Olha que bênção. Você volta dobrado. No reino de Deus é assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Não é? E quanto mais a gente segura, menos a gente tem. Então, o que você tem feito? O que você pode fazer? Às vezes a multidão só nos atrapalha. Às vezes a multidão só nos tira da presença. Às vezes a multidão só nos afasta da presença do Senhor. Às vezes nós queremos ter tantos amigos que a gente não percebe que na multidão de amigos tem alguns que nos levam para lugares que a gente não devia. Então não queira ter, eu quero ter não queira ter 1 milhão de amigos. Não quero. Eu tenho alguns amigos. Aqui nessa terra eu já tive o privilégio de fazer alguns. No Brasil eu tenho amigos, até vai ter o pastor nosso está vindo, e está vindo um amigo junto que não estava previsto, ligou essa semana, pastor, estou indo para aí também, estou com saudade do senhor, vou aproveitar, eu tenho que ir para os Estados Unidos resolver um negócio, mas vou aproveitar a data, então vou pôr para essa data aqui para estar aí com vocês. Amigo. De quase 30 anos. Cultive boas amizades que vão durar a vida. Não precisa cultivar 1000. Você precisa cultivar 10, 15, 20, 5. Mas que são amigos. Gente que está do teu lado em qualquer momento. Em qualquer situação. Zaqueu não tinha amigos para estar com ele. Zaqueu não tinha colecionado amigos. Ele tinha colecionado imposto. Não é? Então nessa hora faltou-lhe amigo. Agora veja. O que faz Jesus olhar para Zaqueu não é porque ele subiu em cima da árvore. Não é porque era mais um em cima da árvore. Era comum naquele tempo, os meninos subiam nas árvores para ver as pessoas passarem na multidão, quando acontecia qualquer tipo de evento, festa, alguma coisa que acontecia na cidade, as crianças subiam em árvore, porque elas não tinham como ver. Os adultos fechavam a rua, as crianças subiam em árvore. Era comum ver pessoa em cima de árvore. Só que Zaqueu, quando ele sobe na árvore, ele se expõe diante de todo mundo. Ele se expõe diante de todos. Um homem adulto subir na árvore é uma exposição de figura muito grande. Pensa, facinho de entender. Naquele tempo o homem não usava calça. Ele usava saia. Né? Aquela bata por cima. Eles passavam um pano por baixo, assim, enrolava para dar uma arrumada, mas não era como nós temos roupas íntimas hoje. Então, ficava aparecendo um pouco. Como aconteceu com Davi, dançando diante do Senhor, quando trouxe de volta a arca, a ponto da sua esposa criticá-lo, dizendo, você não está aí mostrando as vergonhas para todo mundo aí. Então ele se expôs, ele se desnudou, para poder ver o Senhor. O que nós temos feito das nossas vidas? Você, por acaso, tem chegado diante do Senhor desnudo de coração? Sabe? Nós temos que parar de ser hipócrita, irmão. Um dia eu me peguei sendo hipócrita e eu me cutuquei. Eu estava passando um momento difícil. Difícil. De dias assim, de você passar a semana comendo arroz com feijão, farinha, acabar a farinha. Né? E aí todo dia eu orava e falava assim, Jesus, obrigado pelo alimento. Mentira. Queria tanto comer uma coisa melhor. Mas estava lá. Jesus, obrigado, glória a Deus por esse alimento. Um dia eu falei assim, glória a Deus.
no meu coração desejando outras coisas, que não tem problema nenhum. Mas a gente às vezes é hipócrita, a gente fica orando para Deus coisas que a gente não gosta, coisas que a gente não aceita, coisas que a gente não nos agrada, não nos traz felicidade, mas a gente fica, ai Jesus, obrigado por essa situação, né? Meu vizinho me bateu, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Eu não tenho que matar ele por causa disso, mas eu também tenho que orar para Deus, ai que bênção que ele me bateu. Então a gente tem que deixar de ser hipócrita. Desnudar o coração e falar, Jesus, olha, estou chateado com esse vizinho que bateu em mim. Eu falei, Jesus, estou chateado, olha. Eu agradeço o Senhor pela provisão, arroz, feijão, não tem faltado, ninguém está morrendo de fome nessa casa. Mas, poxa, uma misturinha fazer tão bem no meu coração. Uma carninha, um feijãozinho, né? Ia melhorar tanto esse alimento, ia ser tão mais gostoso. Vaca atolada. Uma vaca atolada. Entendeu? Então, a gente às vezes fica com hipocrisia diante de Deus, deixa de ser hipócrita. Fala a verdade, Deus está vendo teu coração. Deus conhece sua casa, conhece seu pensamento, conhece o que você pensa, o que você vê, o que você falou, o que você não falou, o que você vai falar, o que você está pensando agora aí, ó. Você está aí assim, ai, esse pastor vai com essa conversa. Ele está vendo também. Ele está vendo. E aí a gente fica, ai, Jesus, que bênção de pregação. Foi nada, doeu, machucou, papai, queria matar o pastor. Fala. Seja realista com Jesus. Ele sabe da verdade. Diga para ele, pastor, oh Deus, eu fui na igreja hoje, a palavra do pastor pregou hoje, pegou no meu pé, parece que ele está pregando para mim, falando comigo. Que misericórdia, meu Deus do céu. O que eu faço? E deixa Deus falar no seu coração o que você faz. A gente tem que ser sincero. A gente tem que ser aberto. Não adianta, você pode esconder de mim, pode esconder do seu vizinho, do amigo do lado aí, mas, gente, de Deus a gente não esconde nada. Então não seja hipócrita, não seja, sabe, ai, não vou falar assim com Jesus. Não adianta você não fala assim, mas você pensa. Eu não falo assim, mas você faz. Ah, mas o pastor não está vendo. Grande coisa. Eu não vejo nada, eu sou cego. E às vezes eu vejo, não vejo, finge que não vejo ainda por cima. Metade do que eu vejo, eu fiz que eu não vejo. Porque se eu ver tudo e falar tudo que eu tenho que falar, meu Deus do céu. Não é? Então a gente não pode ser hipócrita. Sabe, diante de Deus a gente tem que ser aberto. Zaqueu subiu lá, ó, mostrou o que não precisava. Mostrou o que não devia. Mas ele mostrou uma outra coisa. Um desejo incontrolável de ver quem era Jesus. Amém. Esse que Deus viu nele, não foi a árvore. Foi esse desejo de não medir esforços, de não medir vergonha, de não medir o que a sociedade vai pensar, o que o meu amigo vai falar, o que o vizinho vai pensar. Ei, eu não estou nem aí, eu quero ver Jesus. Amém. Eu quero ver Jesus. Amém. Deixa os outros para lá. Pensar o que quiser pensar. Sabe, isso foi uma confissão dele, foi um quebrantamento, foi uma humilhação do coração de Zaqueu. Subir naquela árvore. Já era estigmatizado, era publicano, era cobrador de imposto, era ladrão, era baixinho. E agora era um aí que todo mundo vê nas coisas dele. A figueira braba. A árvore era a figueira braba. Pensa na vergonha. Mas ele abriu mão de tudo, para quê? Para poder ver Jesus. E nós temos o privilégio de ver Jesus aqui toda hora, todo momento, e às vezes corremos. Vemos a multidão, nossa, aquele irmão está lá, não vou não. Não vou. Meu Deus, eu já contei essa história aqui para vocês. Já contei. Logo que a gente começou, a gente estava lá no hotel ainda. Encontrei com uma pessoa lá em Monverno. E o abençoado falou assim para ele, pastor, o senhor começou a igreja lá, começando. Fulano está lá? Eu falei, tá. E o meu trampo? Ele tá também. E o outro lá também? Tá também. Falou, nossa, pastor, legal, né? Eu falei, e aí, você vai lá qualquer dia visitar? Eu falei, não vou não. Eu, oxe, não vai? Por quê? Não, porque o fulano está lá. Eu falei, qual o problema? Não gosta do fulano é fofoqueiro, é isso. Falou um monte da pessoa. Falou um monte. Assim. Então, pastor, para mim não dá. Eu falei, irmão, se esse é o problema, pode ir. Tem lugar para mais um ruim lá. Tem lugar para mais um fofoqueiro lá. Para um Zé igual você, assim, tem lugar lá. A igreja do Senhor está aberta para esse tipo de gente mesmo. Pode chegar, que é lá mesmo que é seu lugar. Pode vir, que tem lugar para você. Se preocupa, não. Cabe mais um fofoqueiro lá, cabe mais um mal falador dos outros aí, igual você. Cabe. Então, né, a gente fica com essas
coisinhas aí, se preocupando com o que os outros vão pensar. Não pensa nos outros, pensa em você. Eu quero ver Jesus. Eu quero estar na presença de Jesus. Amém. Eu quero entrar na presença de Deus. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero estar lá. Eu. E eu vou fazer. Quando Jesus percebe que Zaqueu não tem medo de se expor, que ele prefere expor a vergonha do que ficar na perdição, ele prefere se colocar à exposição de todos do que permanecer no cantinho dele, vivendo do seu pecado. É aí que Jesus olha para ele e fala assim, tem algo diferente nesse moço. Quando Jesus vê a atitude dele, não de subir, mas de se expor, Jesus diz para ele, desce, e desce depressa, porque hoje eu vou na tua casa. Amém. Sabe, você quer levar Jesus para casa hoje? Amém. Desce da sua vergonha, Amém. desce da sua, sabe, da hipocrisia, desce do, não sei, desce, mas desce depressa. Amém. Chama o Senhor hoje. Desce depressa, porque hoje eu vou na tua casa. Sabe, se Jesus entrar na sua casa hoje, se Jesus resolve na sua casa hoje, com o que você ficaria preocupado? Jesus sai daquela, aparece aquela porta ali, olha para você agora e fala assim, vamos almoçar na sua casa hoje. Qual seria a sua preocupação? Chegar lá correndo para arrumar bagunça? Que é 90% das mulheres, né? Correndo, deixa uma... Jesus, você vai com o meu marido que eu estou indo na frente arrumar as coisas? Já vem. Cadê o meu marido aqui? Eu estou indo na frente arrumar lá e já vem já. Né? Qual seria a nossa preocupação? Esse Jesus parece... Pensa comigo, para. Vê a cena. Jesus entra aqui agora, olha para você e fala assim, vem meu lindo, hoje eu vou almoçar na tua casa. Qual é a primeira preocupação que havia no teu coração? Resolver as bagunças do seu interior? Ou sentar na mesa e desfrutar da presença dele? Zaqueu não se preocupou em arrumar as bagunças do seu interior. Ele se preocupou em receber o Senhor na casa dele. A Bíblia não fala, mas diz que tinha uma mesa, tinha um banquete lá. As pessoas estavam reclamando que Jesus se assentou para comer com um pecador. Então tinha um banquete, tinha uma mesa e tinha comida. Ele não perguntou, ele não pediu, espera um pouquinho que eu vou ali resolver meus pecados e daqui a pouco eu volto. Gente, ninguém vai conseguir resolver os pecados primeiro. Primeiro você aceita Jesus, depois você resolve. Ele te ajuda a resolver os pecados. Amém. Primeiro a gente agarra com Jesus, depois a gente larga do pecado. Amém. Essa ideia de que o dia que eu largar do pecado eu agarro com Jesus. Não agarra. Não vai agarrar nunca. Não vai agarrar nunca. Se primeiro você não agarrar com Jesus, você não desgarra do pecado. Do pecado. Não consegue. Então, Zaqueu ali, ele não tem vergonha nenhuma. Jesus, minha casa é uma bagunça. Só tem coisa roubada lá dentro, que eu tomei dos outros. Mas vambora. E sentou e botou a mesa, sentou com Jesus e desfrutou daquele momento maravilhoso na presença de Deus. Quanto tempo faz que você não se assenta para comer com o Senhor? Quanto tempo faz que você não convida o Senhor para estar na tua casa? Quanto tempo faz que você não abre a tua casa de coração e diz, Senhor, entra, e canta aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Quanto tempo faz? Nós vamos vivendo a nossa vida, deixando a multidão nos dirigir, dizer para onde nós vamos, para onde nós vamos alcançar, aonde nós vamos chegar. Nós vivemos correndo atrás da vida, achando que a vida é só cobrar impostos, receber nosso salário e viver a vida. Vivemos a vida achando que tem que agradar a esposa, cuidar dos filhos, educar os meninos, pôr para a escola e o resto vai dar. Tudo isso faz parte. Mas amar o Senhor, andar com o Senhor, viver com o Senhor, querer estar com o Senhor, ter tempo de mesa com o Senhor, é necessário. É necessário. Quantos de nós aqui ainda conserva o bom costume de sentar à mesa com a sua família e com seus filhos? Almoço nunca deu certo, porque uma criança vai para a escola de um lado, num horário, outro vai no outro horário, mas jantar em casa é na mesa. Jantar em casa é na mesa. Seja para nós 4 só em casa, seja com visita, seja sem visita, seja para quem for, jantar é na mesa. É tempo de mesa, é tempo de estar com Deus, tempo de estar com o Senhor, tempo de estar com a família, tempo de estar todos juntos.
É tempo. Sabe? Nós não temos que andar preocupados com as nossas misérias. Todos nós somos miseráveis. Pobre, cego e nu. É assim que ele nos definiu. Todos vocês. Ele diz, você pensa que é rico. Você pensa que tem. Você pensa que é. Você pensa que acha. Mas no final das contas, você é pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Então não tente esconder do Senhor as suas misérias. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe. Ele sabe. Conhece a minha fraqueza, conhece a sua, conhece cada um de nós. Ele sabe qual é o nosso ponto forte, sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe onde nós erramos, onde nós acertamos. Ele sabe o que fazemos de correto e o que não fazemos. Ele sabe tudo que passa no nosso coração todo dia, todo momento, toda hora, todo tempo. Não há como fugir. O que você pode fazer é o que Zaqueu fez. A Bíblia diz que vendo que Jesus ia por aquele caminho, ele correu depressa na frente, subiu naquela árvore e disse, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Tem uma multidão aqui, mas olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Tem muita gente te apertando, mas olha para mim. Diferente daquela mulher com fluxo de sangue. Ela não aparece no meio de todo mundo gritando, dá licença, dá licença, dá licença, quero falar com Jesus. Ela vem pelo meio da multidão, tenta se enfiar pelo meio e tocar nas vestes do Senhor, porque ela também tinha uma vergonha para esconder. O fluxo de sangue impedia ela de tocar em pessoas. Uma pessoa que sangra não pode ser tocada por outra que não sangra. Isso é impureza. É impureza. É pecado? Não, não é pecado, é impureza. Torna a pessoa impura, cerimonialmente falando, religiosamente falando. Mas o que eu gosto mais é que Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu, então desce. Desce depressa, porque hoje me convém ir à sua casa. E a Bíblia diz que Jesus senta ali com ele. A Bíblia não diz, em nenhum momento, que Jesus o condena, que Jesus pergunta para ele como é que está a vida, como é que está as coisas, se ele está roubando, se ele não está roubando, se ele está cobrando direito, se ele está cobrando errado. Jesus não fala nada para aquele homem. Jesus só se assenta à mesa e come com ele. Jesus não olha torto para ele, bravo para ele. Ao contrário disso, eu creio que Jesus deve ter olhado para ele com os olhos de amor. Eu não sei se já teve oportunidade, mas eu não me esqueço do olhar do Senhor. Pastor, o senhor já viu? Eu acho que sim. Eu acho que na minha experiência, os olhos que eu vi eram dele. Os olhos que eu vi eram dele. E tinha tanto amor naqueles olhos. Até hoje. E eu acho que é com esses mesmos olhos que ele olhou para Zaqueu. E naquela mesma hora, sem dizer uma só palavra, sem dizer para Zaqueu qual era o problema da vida dele, a Bíblia diz que Zaqueu se levanta e diz, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Só o amor do Senhor já constrangiu. Não precisou de acusação. Não precisou. Jesus brigava com os fariseus. Ele sempre dizia, sepulcaiado, raça de víboras. Mas ele olhou para Zaqueu somente com amor. E é com esse mesmo amor que ele olha para você hoje. Que ele olha para cada um de nós hoje. Com o mesmo olhar de amor. Que ele olhou para aqueles homens que na cruz o crucificavam. Com esses mesmos olhos de amor. Ele olhou para os homens. Olhou para os céus e disse, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Foi com o mesmo olhar de amor que ele olhou para você um dia e te tirou do pecado, da morte, do inferno. Zaqueu abriu mão de suas riquezas. Zaqueu abriu mão de seus bens. Zaqueu abriu mão do seu maior patrimônio
Bíblia diz que ele deu metade do dinheiro dele aos pobres. E o que ele roubou, ele devolveu 4 vezes mais. Isso era uma lei judaica. Deve ter ficado pobre. Você rouba um, depois devolve 4 para a pessoa? Por mais que você roubou, vai ficar pobre. Você roubou 100, já devolveu 400. E agora? Vai ficar pobre. Vai ficar pobre. Mas ele abriu mão de todo o seu tesouro. De toda a riqueza que ele tinha. De tudo que trazia o seu status. De tudo que trazia seus benefícios. Ele abriu mão de tudo para receber o maior tesouro. A vida eterna. Amém. A salvação. A presença do Deus Todo-Poderoso na sua casa. O que você pode abrir mão nessa manhã? Do que você pode abrir mão nessa manhã? Quando você vai abrir mão do seu orgulho? Quando você vai abrir mão das suas amizades? Quando você vai abrir mão dos seus projetos pessoais? Quando você vai abrir mão daquilo que você acha que é importante para receber aquele que é o mais importante de tudo? Quando que você vai achar que estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, estar neste lugar é a coisa mais importante da sua vida? Quando nós vamos entender isso? Quanto tempo vai levar? Jesus continua olhando para cada um de nós com os mesmos olhos de amor. Sinta aí, se você pode, esse olhar maravilhoso do Senhor dizendo para nós: filho, desce aí, hoje eu vou com você para a sua casa. Ah, Jesus, hoje vai comigo. Ele vai com você. Ele vai conosco. Ele vai conosco. Sabe, quando a gente abre mão daquilo que a gente acha que é importante, a gente começa a ver que o tesouro é ter presença de Deus, é ter vida eterna, é ter paz, é ter alegria, é ter santidade, é ter seu amor. Abra mão hoje de tudo que você tem e recebe a maior herança que o Senhor tem para você. O seu próprio filho. O seu próprio filho. Sabe? Deus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua vida. Quer entrar na sua casa, quer entrar nesse momento que você está vivendo. Ele quer viver com você esse momento difícil e ruim. Zaqueu estava vivendo um dos piores momentos da vida dele, desprezado. Não querido por ninguém, não aceito por ninguém, odiado por todos. Mas Jesus o amou assim mesmo. Então não pense que você não é merecedor do amor de Deus. Não pense que você não é merecedor do amor do Altíssimo. O mesmo amor que ele amou Zaqueu, ele ama você. Ele ama a mim, ele ama cada um de nós. E ele quer fazer parte da nossa vida. Jesus simplesmente podia ter dito: Zaqueu, desce daí, teu pecado está perdoado, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Ele fez isso com tanta gente. Mas ele disse: não, eu vou na tua casa. Ninguém vai na tua casa? Eu vou na tua casa. Ninguém quer andar com você? Eu quero andar com você. Ninguém senta com você? Eu vou sentar com você. Ninguém te dá nada? Eu vou te dar a minha vida. Amém. Eu vou te dar a minha vida. Amém, Jesus. E nós assim olhamos para Jesus e falamos: Jesus não faz nada para mim. O que mais que você quer? O que mais você precisa? Faz assim comigo, ó. Já tá bom demais, né? Já tá bom demais. Tem salvação, tem cura, tem presença, tem alegria, tem poder, tem unção. O que está te fazendo falta? O que está te fazendo falta? Quando Davi comete o seu maior pecado, se é que a gente pode classificar pecado por tamanho, coisa de homem, isso para Deus é pecado, tá? R$1 é pecado, R$10 roubado é pecado, R$1.000 roubado é pecado, $1.000 é pecado, $1 é pecado também. Quando Davi comete o grande pecado
toma para ele Betseba, uma mulher casada, planeja a morte do seu marido. Deus faz uma pergunta para ele. Ele faz assim: Davi, eu te dei reinos, eu te dei lugares, eu te dei filhos, te dei riquezas, te dei mulheres, que ele já tinha quase 20 mulheres. E Deus diz assim para ele: se isso fosse pouco, eu teria te dado mais. Deus tem mais para cada um de nós. Amém. Deus tem mais para cada um de nós. Mas não fique dizendo que aquilo que Ele te deu é pouco. Não fique achando que aquilo que Ele fez é pouco. Que aquilo que Ele está fazendo é pouco. Olha ao teu redor. Coisa linda que Ele está fazendo. Quantas coisas maravilhosas. Quantas coisas boas. Quantas coisas gostosas. Como que você vai olhar para mim e dizer assim: pastor, eu não vejo Deus. Meu Deus do céu, me ajuda, abre o olho dessa pessoa. Ou o coração, não sei, que está mais fechado. Meu irmão, nós só temos motivos de gratidão. Nós só temos motivo para nos alegrar. Sabe o que está faltando para Deus entrar na nossa casa? Uma mudança de posição nas nossas vidas. Quando Zaqueu saiu da posição de homem rico, publicano e cobrador de impostos, e entrou na posição de vergonha e se expôs, Deus entrou na casa dele. Deus está esperando você mudar de posição. Deus está esperando de mim e de você uma mudança de posição. De alguns Ele aguarda pouco tempo, de outros aguarda muito tempo. A gente continua aguardando porque Ele é um Deus paciente. Ama, que ama, que ama, que ama, que ama. Mas Ele está aguardando você e eu mudar de posição. Eu quero viver algo novo, pastor. Mude de posição. Eu quero viver uma fé nova, pastor. Eu quero viver coisas maravilhosas, coisas grandes, coisas poderosas. Mude de posição. Amém. Sai dessa posição que você está vivendo e muda. Amém. Pastor, mas eu não consigo abandonar esse pecado. Não mandei você abandonar pecado, mandei você abandonar a sua posição. Reconhecer que você tem dificuldades e precisa de ajuda de um Deus poderoso que vai te salvar. Amém. O problema nosso é que nós olhamos para o pecado o dia inteiro. Pecado, pecado, pecado. E esquecemos de olhar que tem um Salvador, que pelo sangue dele pagou por todo o meu pecado. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Agora é só mudar de posição. Amém. Tome uma posição nessa manhã. Saia, sabe, dessa posição de tranquilo. Tá tudo bem, tá bom assim. Essa vida cristã tá legal. Não, Deus tem mais para você. Amém. Deus tem muito mais para a sua vida. Amém. Deus tem muito mais para o nosso coração. Deus tem muito mais para fazer nessa igreja. Deus tem muito mais para fazer nessa cidade. Amém. Deus tem muito mais para fazer na minha vida. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Amém. Deus tem tanto para realizar. Tanto, 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 tanto. Ele só está esperando você mudar de posição. Amém. Sair do seu status quo e se colocar na presença dele e dizer assim: Senhor, eu estou aqui, ó, em cima da árvore, está todo mundo me vendo, mas eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Amém. Eu preciso te ver. Amém. O dia que você lançar tudo fora e dizer: eu preciso te ver, você vai ver. Amém. Ele vai entrar na tua casa. Amém. Porque Deus, o profeta diz assim sobre Deus: Ele é o Senhor que habita no alto e sublime trono, mas que também habita em um coração quebrantado e abatido. Um espírito abatido, no coração quebrantado. Amém. A Bíblia diz: Ele não desprezará. Amém. Ele não desprezará. Quando Zaqueu tirou a capa da riqueza e vestiu a capa da vergonha, da humilhação, do desejo de ver isso. Por que ele subiu na árvore? A Bíblia diz lá: porque ele queria ver Jesus. Amém. Se perguntaram: por que você subiu aí? Porque eu queria ver Jesus. Amém. Por que você está na igreja todo domingo? Porque eu quero ver Jesus. Amém. Por que? Porque eu quero ver Jesus. Glória a Deus. Mas crente é tudo quadrado. Vem
Melhor entrar no céu quadrado do que no inferno redondo. É verdade. Não é? É. Concorda ou não? Prefiro pro céu quadrado do que pro inferno redondo, triangular, do jeito que quiser. Não é? Que sejamos todos quadradinhos lá no céu, mas tudo encaixadinho, porque quadradinho vai encaixando no outro, fica tudo bonitinho. Amém, queridos? Amém. Muda a posição hoje. Não está vendo Jesus? Muda de posição. Muda de posição. Muda. Muda. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Amém. Você vai ver o rebuliço que Deus vai armar na sua casa. Que coisa linda e maravilhosa. Que Ele mesmo vai olhar depois e falar assim: hoje teve salvação nessa casa. Amém. Hoje houve salvação nessa casa. Porque esse também era filho de Abraão. Você também é filho de Abraão. Você também é filho de Deus. Hoje também vai ter salvação na sua casa. Mude de posição. Mude de olhar. Mude de vida. Troca. Troca. Começa de novo. Amém. E o novo de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.